Provérbios capítulo 30, versos 18 e 19. Vamos lá? Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Há quatro que eu não entendo: o caminho da águia no céu, o caminho da cobra na penha, o caminho do navio no meio do mar e o caminho do homem como a donzela. Salomão foi o homem mais sábio do mundo. E ele, com toda a sua sabedoria, que veio de Deus, mas também da sua observação de como as coisas funcionam, algumas coisas impactavam ele, que ele confessava que ele não era capaz de entender perfeitamente. Ele aqui cita quatro coisas muito maravilhosas. Hoje eu vou falar de uma delas só. A primeira delas, que causa um espanto muito grande em Salomão, é o voo da águia nos céus. Tem muita gente que diz assim, que chega nessa época de ano novo, né? As pessoas desejam o que mesmo? Quais são as coisas que as pessoas desejam? Saúde. Geralmente é saúde, amor e dinheiro. Tem gente que põe calcinha amarela, cueca amarela para atrair, né? Riquezas. Eu quero dizer para você, querido, que Deus, essa é uma visão muito pequena. Essas coisas não podem de fato trazer nada disso. Hoje eu quero dizer para você que Deus te criou para ser como uma águia. E a águia é de fato uma ave extraordinária, né? Ela tem algumas características maravilhosas. Por exemplo, a visão inigualável. A Bíblia diz que quando o povo não tem visão, o povo perece. O que está faltando para o povo brasileiro é visão. Está todo mundo correndo desesperado, não sabe o que vai acontecer em 2016, porque não tem visão. Eu quero dizer para você que você pode ser como águia e ter uma visão inigualável. Para vocês terem uma ideia, a 5.000 metros de altitude, a águia é capaz de ver um coelho correndo na grama. E quando ela desce para ser de fato uma predadora perfeita, ela voa a 160 km por hora. Uma águia é muito poderosa. Ela é capaz de pegar um filhote de um cervo com as suas garras e sair voando, por causa das suas asas enormes, poderosas. De fato, a águia é uma ave que a própria Bíblia diz que aqueles que são dele são como águia. Então eu quero profetizar na sua vida. Deus me deu essa palavra e confirmou através da Lília. A Lília estava orando ontem, abriu a palavra, hoje de manhã, abriu a palavra, saiu no texto que eu ia usar. Diga para a pessoa do teu lado: Deus quer que você entenda, que viva, que creia, que veja como águia. Amém? Outra coisa importante para a gente saber é que a águia, querido, não come animal morto. A águia só se alimenta de presa viva. Deus não te chamou para ser lixeiro, nem carniceiro e se alimentar de coisas mortas. Deus te chamou para se alimentar da palavra de Deus, que é viva e eficaz, que vai te nutrir, te fortalecer e te dar condições de vencer as dificuldades do ano de 2016. Amém? A águia na Bíblia tem a figura de nobreza, de alguém que vive nas alturas. E o que Deus espera de você no ano de 2016 é que você viva num estilo de vida de nobre, de quem está por cima das dificuldades. Amém? Eu quero falar de algumas qualidades, isso foi só uma introdução, de algumas qualidades que a Bíblia dá à águia
e que nós como crentes devemos cultivar neste ano que vai entrar. Provérbios capítulo 23, versículo 5. A Bíblia está dizendo assim: porventura fitarás os olhos naquilo que não é nada, pois certamente a riqueza fará para si asas, como a águia que voa pelos céus, ou uma melhor tradução, que voa para o céu. O que Salomão está dizendo é o seguinte: tem gente que olha demais para as riquezas, e depende das riquezas para ter segurança. E as riquezas, como a águia, muitas vezes vai voar para o céu. Não dependa das riquezas. Declare assim: a minha vida não depende das riquezas. Então, de certa maneira, ele está tirando o valor do dinheiro. Ele está tirando o elan, o encanto daqueles que são crentes em Deus. Mas ao mesmo tempo ele está contando aqui sobre uma característica da águia. E quando você lê no original, não fala da águia que voa pelos céus, mas da águia que voa para o céu. Vocês sabiam que a águia é a única ave que consegue voar fitando o sol? Você consegue olhar para o sol? Por que não? Queima, lacrimeja e pode até queimar a sua retina. A águia não. A águia, ela tem duas membranas nos seus olhos que permitem que ela voe olhando para o sol. E meu querido, eu quero te dizer que a palavra de Deus diz que o nosso Deus é como o sol na sua força máxima. Então eu quero profetizar para essa igreja, eu quero profetizar para essa vida, que este ano, quando todos estiverem desesperados com as lutas, você vai estar voando em direção ao sol, olhando para o sol da justiça, que virá trazendo salvação em suas asas. Amém ou não? Isso é muito importante você entender. E a águia, quando ela voa para os céus, querido, na direção do sol, ninguém pode acompanhar. Olhe para a pessoa do teu lado e diga: o ano que vem, você vai experimentar isso. Você vai viver aquilo que ninguém vai viver, a não ser que crê no seu Deus. Deus está te dizendo que a tua provisão vem do céu, a tua provisão vem do alto. Não olhe para baixo, não procure para olhar nas riquezas. Você vai viver o sobrenatural de Deus, amém? Ah, pastor, mas eu estou desempregado. Mas Deus vai fazer milagres. Deus vai abrir portas para você. Deus vai trazer a provisão de onde você não espera, porque você vai aprender a olhar para cima e não para os lados. Nossa provisão vem dos céus. Colossenses 3, versículo 2. A Bíblia nos ensina a pensar nas coisas do alto. Colossenses 3, versículo 2. Pensai nas coisas do quê? Lá do alto, não nas que são aqui da terra. Literalmente Deus me mandou dizer para você: não é hora de olhar para baixo. Não olha para olhar o que está acontecendo aqui. Quando Paulo está falando, pensai nas coisas do alto, é para você, pela fé, começar a imaginar o que está acontecendo na esfera onde Jesus senta no trono. Você pode imaginar pela fé? Ele sentado no trono à destra de Deus. Você pode imaginar os anjos adorando a Ele? Você pode imaginar a sua voz de comando para mandar os anjos a seu favor? Você pode imaginar Ele dizendo: destaque agora um regimento de anjos para lutar contra aquelas hordas de demônio que estão se levantando contra aquela família, a sua família.
Meu querido, quando você pensa que você está à mercê do diabo, Deus está no trono, cuidando da tua vida, da tua história, do dia a dia da tua vida, amém, irmãos? E a palavra de Deus nos ensina isso, a pensar nas coisas lá de cima, a refletir. Nós precisamos gastar mais tempo pensando nas coisas de Deus, para que a fé brote do nosso coração. O problema dos crentes, que os crentes querem a salvação, e depois que são salvos, querem ir para o céu, mas querem viver na terra só segundo os critérios humanos. E aí você vê um monte de crentes com nome escrito no livro da vida, salvos, mas preocupados, com medo do futuro, abatidos. O que vai ser da minha vida? Para de pensar nestas coisas aqui. Olha para cima, comece a sonhar, comece a imaginar Deus no trono, dando comando sobre a tua vida, sobre a tua família, sobre a igreja, sobre a nação brasileira. Deus está no controle, meu querido, amém? Diga assim: os justos aprendem a olhar para cima. Diga: Deus não me projetou para viver em depressão, derrotado, amedrontado, amargurado, sem esperança. Deus não me projetou para fazer um buraco e me esconder. Diga: meu Deus me projetou para olhar para o alto, para alçar voo para cima, porque esse é o Deus que eu creio. Amém, irmãos? O ano de 2016 será um ano de virada para muita gente. Quando Davi fala, eleva os meus olhos para o monte, ou para os montes, de onde vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. De onde vem o teu socorro, querido? É do teu patrão? Vem dos governantes dessa terra aqui? Vem da economia? O teu socorro vem de Deus. E Deus vai fazer na tua história, se você crê nele, diferente do que está acontecendo nesse mundo. Porque para o Brasil e para o mundo é tempo de juízo. É tempo em que Deus está abalando as estruturas. Porque quando não há juízo, queridos, as pessoas descansam nos seus pecados e não estão nem aí para Deus. E aí Deus vem e estabelece o juízo. Mas para aquele que é de Deus, ele passa pela situação do juízo, mas vive o milagre da preservação. Amém? Diga assim: a minha vida será preservada, porque os meus olhos estão no alto. Querido, tem duas situações em que a águia voa para o céu. Duas. A primeira é quando vem a tempestade. E é interessante, porque as galinhas, quando começa a ter cheiro de tempestade, elas começam a cacarejar. Elas começam a correr de um lado para o outro. As galinhas na tempestade, elas procuram abrigo. É assim que são as pessoas sem fé. Nós estamos com uma tempestade aparecendo no horizonte. E as pessoas estão desesperadas, correndo de um lado para o outro, cacarejando, falando besterol, com medo, pensando alto na destruição que virá. É só isso que você ouve aqui. Mas eu quero dizer para você que você não é galinha, você é como águia. Querido, a águia desafia a tempestade. Sabe o que a águia faz quando vem a tempestade? Ela voa para cima. Ela atravessa as nuvens de tempestade, porque ela pode voar acima da tempestade. E quando vem os raios, a chuva torrencial, ela está voando e planando numa dimensão em que a tempestade não chega. E eu quero profetizar na tua vida: você é como águia. Deus vai te levar a enfrentar a tempestade e voar acima dela.
ela não vai te destruir, você está me entendendo? Porque Deus é o Deus que faz os seus filhos como águias que voam para a tempestade. Amém? Glória a Deus, aplauda o Senhor. Quando Jesus está em nós, nós aprendemos a desafiar os problemas. Nós não temos que ceder diante dos problemas. Deus não está dizendo que você não vai ter problemas. Deus está dizendo que você vai aprender a enfrentá-los e vencê-los. Nós não temos que ceder e recuar diante dos problemas. Nós vamos desafiá-los. Às vezes o seu problema é financeiro, às vezes é espiritual, às vezes é físico, é uma enfermidade, às vezes é um problema no casamento. Não importa qual seja a tempestade. Cristo quer que você não tema a tempestade, mas creia na sua provisão no tempo de tempestade. Amém? Diga assim: no ano de 2016, eu vou voar na direção do céu, para a glória do meu Deus. A segunda oportunidade em que a águia voa para cima, voa em direção ao sol, porque tem aquele voo, né, que ela vai circulando. Esse é o voo que ela está, na verdade, procurando o alimento, está seguindo as correntes termais e descansando para procurar o alimento. Esse voo, eu estou falando de um voo vertical, ela vai para cima mesmo, não é planar procurando coisa lá embaixo, é voar em direção ao sol. A primeira é para passar a tempestade. A segunda razão porque ela faz isso é quando ela enfrenta o único predador que a águia tem. Sabe qual é o único predador que a águia tem? É o condor. O condor é um abutre, é um carniceiro. O condor, ele sabe que no ar ele não pode vencer a águia. Então sabe como o condor ataca a águia? Pega a águia desprevenida e vem com as suas garras sobre as asas da águia, para impedir que ela voe. E faz com que a águia caia com o peso dele, porque um condor pode pesar até 10 quilos. Ele impede que a águia voe e ela começa a cair com o seu peso. O condor sabe que se ele levar a águia para o solo, ele a mata. Por isso, a águia, quando vê o condor, ela não vai brincar com ele. Ela não vai deixar ele chegar e impedir que ela voe. Quando ela vê o condor, ela voa verticalmente em direção ao sol. Por quê? Porque o condor não pode voar assim. Primeiro que ele é muito pesado, ele só consegue planar. E o voo dele, para ele ir para as alturas, ele depende muito das correntes termais. Segundo que ele não pode olhar para o sol. O condor, diferentemente da águia, ele é um abutre, come carniça. E ele despreza a águia, que é uma ave por excelência, comedora de animais vivos, predadora, respeitada, temida pelos animais vivos. Ninguém teme o condor, ele é lento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Diga assim: eu sou uma águia. Sabe quem pode te vencer se você estiver distraído? Quem é a pessoa que, à semelhança do condor, come carniça, se alimenta de morte e odeia quem se alimenta de vivos? É o diabo. E sabe o que o diabo quer? O diabo não quer que você voe para o céu. O diabo não quer que você voe em direção ao sol. O diabo quer te pegar desprevenido, colocar peso sobre você e te jogar para baixo. Em outras palavras, o diabo sabe que se você estiver buscando a Deus, orando, louvando, compartilhando com os irmãos, enchendo a tua vida de fé, ele não te vence. Mas se ele puder te
aprisionar, impedir você de bater asas, te lançar lá embaixo, te lançar na depressão, te lançar num sentimento de derrota, aí sim ele vai te devorar. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: Deus não te chamou para ficar desprevenido. Quando o inimigo vier, bata asas para cima. Querido, não entre em discussão com o diabo. Não arrazoe a sua vida com o inimigo. Não converse com ele. Quando ele começar a lançar pensamentos ruins, não fica elucubrando, não fica aí tergiversando, não fica aí discutindo relação com o diabo. Quando ele vier para o teu lado, bata asas em direção ao sol, que ele não vai te acompanhar. Você está me entendendo? Então no ano de 2016, é tempo de declararmos a palavra de Deus. É tempo de olhar para o alto, para o sol da justiça, porque ele trará salvação em suas asas, para a sua vida, amém? Então pare de ficar dando milho para bode. Pare de ficar vivendo nesta dimensão pequena da incredulidade, da amargura. Porque o inimigo quer te levar lá embaixo. Porque quando ele te leva lá para baixo, você se torna uma presa fácil dele. Mas você pode fitar o sol, ele não pode. Você pode voar em direção ao sol, ele não pode. E se você estiver voando em direção ao sol, ele vai só te olhar e vai dizer: já perdi essa batalha. Quem aqui está disposto a voar em 2016? Quem está disposto a deixar para trás as coisas que te atemorizam e voar na direção do nosso Senhor, o Salvador, o sol da justiça? Não olhe para as dificuldades. É claro que ele vai se levantar, que ele vai criar adversidades, é claro que ele vai. Mas é nessa hora que você tem que dizer: Deus, eu não estou nem aí, eu não sei como o Senhor vai fazer, mas eu vou continuar crendo, eu vou continuar declarando, eu vou continuar lendo a Tua palavra, eu vou continuar declarando e reivindicando que o Senhor faça na minha vida o que o Senhor pode fazer, amém? Deuteronômio capítulo 32, versos 11 e 12, também nos falam de uma característica muito interessante da águia. Como a águia desperta a sua ninhada e voeja sobre os seus filhotes, estende as asas e tomando-os, os leva sobre elas. Assim o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Vocês sabiam que a águia faz o seu ninho nas alturas? Sabiam disso? E é muito interessante porque quando a águia bota os ovos, ela primeiro prepara o ninho. E o ninho da águia, ele é todo acolchoado. Ela bota penas. Primeiro ela faz com os galhos, mas muitos galhos são pontudos, têm espinhos. Então ela vem e começa a cobrir com pelo dos animais, por exemplo, de ratos, de coelhos. Ela vai enchendo o ninho de material, de maneira que quando o ovo eclode, a águiazinha que nasce sem nenhuma pena, é pele, osso, ela não é picada pelo ninho. Então a águiazinha nasce no conforto. Ela fica lá nas alturas, não tem pregador que chega lá. E ela fica num ninho bem quentinho, porque nas alturas é frio, abaixo de zero. Então eles ficam ali aconchegados. Só abre a boquinha assim, ó. E aí daqui a pouco a mãe a águia vem, o pai a águia vem, geralmente a mãe. Porque um detalhe também interessante, o pai fica no ninho e a mãe vai caçar. Eu sempre falei que as mulheres são melhores caçadoras que os homens. E o papai fica lá, protegendo os filhotes, e a mamãe vai caçar e traz comidinha. E aí ele vai engordando, vai crescendo, vai criando pena. E o que o texto diz, querido, que a águia vem num certo dia, a águiazinha achou que a vida inteira ela ia ficar naquele ninho acolchoado.
Só que devagarzinho, o pai que está no ninho começa a tirar um pouquinho de pelo daqui, tira um pouquinho de pena daqui, e de repente a aguinha começou a está espetando. Está ficando incomodado esse negócio aqui. E a águia vem, entra debaixo do filho, literalmente, bota o filho aqui no cangote e sai voando. E a águiazinha deve falar: meu Deus, que coisa maravilhosa, estou voando de camarote. E sem avisar, o papai águia faz assim, ó. E ela, e o filhote despenca. Querido, não tem lição de voo. A lição de voo é essa. E a águia começa a cair, rolar e certamente berrar e gritar. E ela está falando: meu Deus do céu, o que está acontecendo? De repente vem a águia, brum, entra por baixo e pega o filhote. O filhote deve pensar: meu Deus, meu pai estava louco, agora recuperou a sanidade, graças a Deus, me leva de volta para o ninho. Aí o pai joga de novo. E começa aquela gangorra, aquela águiazinha fala: meu Deus, o que é isso? Meu pai enlouqueceu. Antes da aguinha voar, ela aprende uma lição. Ela pode cair, mas o pai dela voa mais baixo do que a queda dela, mais rápido que a queda dela. Olhe para a pessoa do teu lado, diga assim: Deus às vezes deixa você dar umas quedas assim, mas Ele sempre voa mais rápido do que você pode cair. Glória a Deus, glória a Deus. Querido, teu Deus nunca vai ser pego de surpresa. Quando Adão pecou, Deus já tinha o plano B. Quando Adão pecou, Deus já estava lá chegando com o casaco feito da pele de um cordeiro. Antes do povo de Israel passar a fome que quase dizimou a nação, Deus já tinha mandado José para o Egito para prepará-lo para ser o provedor. Antes que o Golias pudesse envergonhar Israel, Deus já tinha preparado um menino para ser aquele ungido de Deus que ia cortar a cabeça do gigante. Você pode até estar achando que Deus não está vendo os seus problemas, mas saiba de uma coisa: você vai ter que aprender a voar. Olha para o irmão do lado e fala assim: saiba de uma coisa, você não tem escolha, vai ter que aprender a voar. E querido, águia não tem esse negocinho que nem pardal que está no chão, dá umas voadinhas. É desse jeito, é lá de cima, é cair na ribanceira. Mas Deus está te dizendo: eu chegarei antes da sua queda, até que você aprenda a voar. Glória a Deus, irmãos. Eu acho que se a mamãe águia ou o papai águia falasse para a águiazinha: vou ensinar você a voar, como assim? Explicasse como, ela ia dizer: mas nem a pau. É mais ou menos assim com a gente. Deus não explica, mas de vez em quando Ele te joga num barrancão e você começa a falar: e agora, e agora? E Ele vai te pegar antes de você se esborrachar. E a hora que você menos esperar, meu querido, você vai estar olhando das alturas e vai dizer: eu sei dominar esse negócio aqui, eu vou voar, eu sou águia, meu coração é de águia, eu não tenho medo das alturas. E é nessa hora que a águia está pronta para conquistar a sua geração. Amém? Ano de 2016 vai ser ano de voo. Se prepara. Você vai passar por alguns momentos, vai falar: meu Deus, e agora? E Deus vai falar: não se esqueça, eu posso deixar até você dar uma caída, mas eu vou mais rápido do que a sua queda.
Deus não vai permitir que a prova que venha sobre a sua vida seja para derrotá-lo. Amém? Tem alguns crentes aqui que estão começando a vida cristã, ainda estão no ninho, né? Está macio, está quentinho, está gostoso. Daqui a pouco vai espetar, viu bem? E daqui a pouco Deus vai te levar para voar, viu? Se prepare, porque Deus não te chamou para ficar a vida inteira assim, ó, só recebendo alimento, não. Ele te chamou para ser uma águia que vai voar nos céus, que vai causar espanto. E assim como Salomão, um sábio, os homens vão olhar para você e vão dizer: uau, o que Deus fez nessa vida? E você vai estar lá voando soberano sobre as dificuldades. Amém? Glória a Deus. É muito importante. Isaías capítulo 40, versos 30 e 31. A palavra de Deus diz assim: os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas o quê? Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Amém, irmãos? Se você ainda não aprendeu a voar em direção ao sol, é porque você ainda não se tornou uma águia madura. E uma das coisas que a águia faz quando ela tira o filhote do ninho é levar o filhote para as montanhas rochosas. Porque eles vão ter que aprender uma coisa: o ninho é passageiro, a rocha é eterna. Diga assim: o ninho da infância espiritual é passageiro, a rocha, que é Jesus, é para todo sempre. E na vida da águia, a rocha se torna o seu refúgio por toda a vida. E o Senhor me manda te dizer: eu ainda sou a sua rocha. Você sempre encontrará em mim o seu refúgio, o seu esconderijo. Nenhum predador chega lá. Mas Isaías 40 está dizendo que, na verdade, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Por que ele usa essa figura? Por uma razão muito simples. Você sabe que a águia, ao longo do tempo, ela vai tendo uma concentração de cálcio absurda no seu sangue. Isso começa a comprometer o seu bico. Quando ela vai chegando por volta dos 35, 40 anos, a águia já não consegue mais cantar. Você sabe que quando você ouve uma águia cantando na natureza, sabe aquele... sabe esse barulho? Ela está em voo predatório. Os animais ouvem esse barulho, ficam apavorados e saem correndo, achando que já foram vistos. Mas uma águia que vai chegando nessa idade, ela já não consegue mais cantar, ela não consegue abrir o bico direito mais. E aí, ela voa para o penhasco mais alto. E passa dias, às vezes semanas, perdendo peso, perdendo penas, começa a se depenar inteira, tira as suas penas. E quando ela está num estado deplorável, parecendo que vai morrer, ela começa a bater o bico violentamente contra a rocha. O instinto que Deus deu a ela faz com que ela faça isso. E ela vai batendo o bico, sangra. Quem vê pensa, está morrendo. Até que o momento que o bico cai. Mas quando cai o bico, cheio de concentração de cálcio, já tem um bico novo embaixo. E esse bico novo, irmãos,
permite que ela de novo abra e cante. Nesse processo as penas já foram renovadas. E a águia se renova para mais uns 30 anos ainda. É isso que Deus vai fazer com você. Querido, se você estiver vivendo um momento muito difícil, que você já não consegue voar direito, que você já não consegue conquistar mais, que os depósitos de cálcio do maligno estão impedindo o seu louvor, é hora de você subir na rocha que é mais alta do que eu, como Davi dizia, e deixar Deus fazer um processo de renovação na tua vida, para que você experimente isso. Porque o contraste que ele usa aqui é do jovem, porque o normal do jovem é correr mais do que os outros. Mas ele diz, até os jovens se cansam e se fatigam. E os moços, que deveriam ter muito mais vigor, também caem de cansaço. Mas os que esperam no Senhor, não fala de idade, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Amém. Subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Amém. Amém. Diga glória a Deus. Diga, o meu Deus renova as minhas forças. Diga, eu me recuso a me entregar, eu me recuso a ser derrotado. Eu vou viver um tempo de renovação. A escolha é tua. Você pode escolher recuar, desistir, se render ou passar pela renovação. Como é que você se renova? Esperando em Deus, lendo a palavra de Deus, cantando cânticos de gratidão. Querido, você está debaixo de pressão, acabou as peninhas do ninho, está te picotando, você vai escolher o que você quer da vida. Você vai se tornar presa ou você vai ser o predador? Você vai voar para cima ou vai descer e se tornar presa do seu inimigo? Deus está dizendo para o seu povo, eu estou dizendo para vocês, eu renovo a força de quem espera em mim. Se você esperar da sua capacidade, das suas habilidades, você é o pior dos desesperados. Mas quem espera em Deus, Ele renova a sua força. Você pode estar dizendo, pastor, mas eu estou cansado, eu não sei como fazer. Deus sabe. Se não tiver força nem para falar, somente ora. Senhor, renova minha força. Eu não estou conseguindo, mas eu não vou desistir. Senhor, me abençoa. E o renovo, o frescor, Deus vai entrar como um vento impetuoso e vai te elevar. E vai te levar para o lugar onde a salvação está. Amém. Diga assim, Deus me chamou para ser uma águia nesse mundo. Diga, eu vou ser uma águia nesse mundo. Diga, o Senhor renova a minha força. Em nome de Jesus, eu quero declarar para você que você vai vencer a depressão, você vai vencer a amargura, que você vai vencer o pessimismo, que você vai bater até a porta abrir e que Deus é contigo. Amém ou não? Quantos esperam no Senhor? Diga, eu espero em Deus. Aleluia. Glória a Deus. Vamos ler esse texto juntos. Os jovens se cansam e se fatigam. Vamos ler juntos. E os moços, mas aleluia. Pode aplaudir o Senhor. Muitas vezes precisamos de renovação de Deus. Você precisa se sentir renovado. Você precisa sentir a alegria do novo nascimento. Você precisa voltar
a olhar para o sol e se emocionar. É isso que Deus está querendo. O diabo, o condor, o sanguessuga, o folgado, ele quer pular em cima de você e trazer peso. Mas Deus está te dizendo, há um jeito de sair. Bater asas e voar para o sol. Amém? Diga, no ano de 2016, eu vou viver um tempo de renovação. Diga, eu vou renovar meus votos, minha consagração, meu amor por Jesus, minha aliança com Ele, a minha fé. Diga, eu vou crer mais, eu vou estar mais forte para lutar contra o inimigo, e eu vou voar contra a tempestade, e eu vou passar por ela, porque depois das nuvens está o sol da justiça. Queridos, o sol nunca deixou de estar lá. Amém? Quero chamar a Lilian aqui para nos levar a um momento de clamor pelo Brasil. Quando faltar 5 minutos, nós vamos todos nos ajoelhar. Estamos agora nos últimos minutos do ano de 2015. Põe a mão no coração e diga assim: obrigado, Senhor. Eu sobrevivi todos os ataques do inimigo contra mim, mas estou firme. Eu te agradeço pela renovação que o Senhor tem para a minha vida espiritual, para a minha vida emocional, para a minha vida física. Eu me renovo em Ti, em nome de Jesus. Feche os seus olhos, levante a mão para o alto. Vamos abençoar a nossa terra. Amém? Senhor Deus, o Senhor tem nos dado uma terra por herança. E essa é a herança do Senhor para as nossas vidas, a nação brasileira. Senhor Deus, por isso nós clamamos, Senhor Deus, como filhos teus, que o Senhor nos dê habilidade, Senhor Deus, que o Senhor nos dê sabedoria, que o Senhor nos dê fé, que o Senhor nos dê ousadia, que o Senhor nos faça sacerdote, Senhor Deus, a favor desta nação. Senhor Deus, eu te peço, Senhor Deus, que o Senhor nos ajude a cuidar bem da nossa herança, Senhor Deus, da mais alta autoridade até da menor, do mais velho até o mais moço, Senhor Deus, em nome de Jesus eu te peço que o Senhor nos abençoe com a bênção, com o favor que vem dos céus, com a unção que vem com a presença do Teu Espírito, Senhor Deus, para abençoar a nossa terra. Senhor Deus, o Senhor nos dá a terra que está à nossa frente, que cada um aqui, Senhor Deus, possa ter a consciência de ganhar, Senhor Deus, a sua família, que de ganhar, Senhor Deus, o lugar onde trabalha, Senhor Deus, onde vive, Senhor Deus, para o reino do Senhor, para Jesus Cristo, Senhor Deus. Nós te consagramos, Senhor Deus, aonde vivemos, nós te consagramos aqui onde estamos, Senhor Deus, a Vila Leopoldina, a cidade de São Paulo, o Brasil, Senhor Deus, nós o entregamos ao Senhor e declaramos que o Senhor é Senhor do Brasil e da nossa terra e da nossa herança, Senhor Deus. Quando nós estivermos nos apresentando diante do Senhor, queremos nos apresentar, Senhor Deus, a nossa terra como algo que te agrada, Senhor Deus. Venha o teu reino sobre nós. Declara isso comigo, diga assim: venha o teu reino sobre nós. Seja feita a tua vontade, assim na terra do Brasil, como é feita no céu. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Que a graça do Senhor Jesus e o amor do Pai Celeste e as eternas consolações do Espírito Santo de Deus seja com o povo de Deus, onde quer que esteja. Não importa a língua, a nação, a idade, o nível social, que o Senhor esteja com o seu povo, guardando-os até a volta de Cristo. Amém.